Quando nós já pensamos que já vimos de tudo, quando a gente pensa que a humanidade já mostrou a sua iniquidade, nós somos surpreendidos. E eu vou mostrar para vocês algo que nos faz mostrar que a iniquidade, ela não para, ela continua evoluindo, ela continua a aumentar, ela continua a se espalhar, ela continua a nos surpreender nas suas multiformas. Então nós vamos colocar agora para vocês essa união, essa filmagem de uma união de 3 seres. E esses seres se casaram, formando juntos uma união que eles chamam de matrimonial. Enquanto isso, vocês observaram as cenas do vídeo, nós observamos que muitos cristãos estão calados com relação a esses assuntos. Muitos sacerdotes, muitos líderes, pastores estão calados, não tocam no assunto, talvez por medo de não ter um discurso politicamente correto, talvez por medo de desagradar as suas membresias. Eu não sei o motivo exato, não quero aqui julgar ninguém, mas o fato é que esse pecado não tem sido denunciado como deve ser denunciado. E eu vou mostrar para vocês agora o que uma bruxa escritora, J.K. Rowling, o nome dela, ela já fez vários livros tentando iniciar os pequeninos no caminho do satanismo, no caminho de adoração ao poder das trevas. Mas ela mesma disse um tempo atrás, que ela prefere ser presa do que entrar nessa ideia, nesse sistema. Então, assim, meus queridos, até certos bruxos estão se pronunciando, e nós cristãos? O que nós vamos fazer com relação a essa onda de maldade e iniquidade desenfreada, como se a palavra de Deus não existisse, como Deus não existisse? Vamos ficar calados, assistindo a todas essas coisas? Ou nós vamos realmente falar o que devemos falar? Não são somente os pastores responsáveis pela pregação do Evangelho, e não são somente os sacerdotes, os líderes da igreja, que são responsáveis pela denúncia do pecado. Você também é. Você como pai de família, você como mãe de família, você como jovem de Deus, você tem a obrigação também de erguer a voz, tocar a trombeta. E muitos de nós ficamos pensando, mas o que falar? O que pregar? Como se aproximar? De que palavras usar? Nós não precisamos
queimar os nossos neurônios sobre esse assunto. Nós precisamos somente pregar a palavra. E se falta imaginação para alguns, se falta ideias do que falar, eu quero dizer que você não precisa de inspiração própria, não. Você só precisa da palavra de Deus. E para ajudar a você e a mim, eu vou colocar aqui algumas palavras sobre esse assunto. Esse assunto que está cada dia mais tomando conta do mundo, esse comportamento que toma conta do mundo, inclusive o Brasil é um dos primeiros lugares nesse tipo de comportamento. A nossa situação está muito perigosa. A nossa situação está periclitante. A nossa situação é uma situação onde nós estamos vivenciando os dias de Noé, e o Brasil é um dos líderes com relação aos atos praticados naquelas cidades de Sodoma e Gomorra. Por ser um dos primeiros lugares no mundo, então os juízos de Deus cairão fortemente nesse país. Os juízos de Deus cairão fortemente nesse país. Mas há esperança que talvez diminua se nós pregarmos a palavra. E se você está pensando, volto a dizer o que pregar, eu vou deixar aqui esses versos, vou ler para vocês, termino esse vídeo com essa palavra, que Deus nos abençoe e que levante o seu povo a pregar o que se deve pregar, sem medo, sem receio, sem covardia, mas que façamos a vontade de Deus, de clamar a plenos pulmões e tocar a trombeta, o sonido certo. Em nome de Jesus, assistam, ouçam agora essas palavras e não usem de inspiração própria, simplesmente preguem a palavra e o Senhor Jesus nos guardará e nos protegerá. Estou lendo agora Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que nos diz assim: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque aquilo que Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, não terão desculpas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície, por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em ter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores,
caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobediente aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas eles têm prazer naqueles que as fazem. Portanto, tu és indesculpável, ó homem. Portanto, tu és indesculpável, ó homem. Não precisamos de explicações para essas palavras. As pessoas estão cheias de achismo, mas é isso que a palavra de Deus diz, sem rodeios, preto no branco. E é essa palavra que nós temos que proclamar até o fim. Deus os abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo em nome de Jesus.